Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar, a imagem do futebol aqui na nossa Ubra TV. Vamos até 1h45 e às 19 horas teremos um cadeira cativa especial com a presença do presidente Francisco Noveleto. O presidente hoje tem um compromisso no final da tarde, mas vai chegar um pouquinho mais tarde e estará aqui para participar do programa Cadeira Cativa. Ele vai na missa de 7º dia do Dárcio Castro, grande Dárcio Castro, que nos deixou há pouco tempo, muito jovem ainda, né? 67 anos, grande amigo de Paulo Pelaipe, que hoje está aqui, junto com o nosso convidado especial, o Eduardo Souza, que é narrador esportivo. Bom, o Grêmio segue as voltas com o centroavante. E tem um que não está tão difícil de contratar. E eu digo que não está tão difícil em termos de estar livre. Mas o Fluminense botou um preço que a rigor não seria tão alto, 8 milhões por 50%, 8 milhões, sabe o que dá em dólar? Dá menos de 3 milhões de dólares. Menos de 3 milhões de dólares. E a gente acha isso caro. Eu não sei se os clubes gastam mal, se guardam mal, mas para o Grêmio, que arrecadou com as vendas primeiramente do Wallace e depois do Pedro Rocha, o Grêmio arrecadou 70 milhões de reais. Então, às vezes, a gente fica meio assim, né? 8 milhões por 50% é caro ou é falta de convicção no nome do Henrique Dourado? Muitos nomes são especulados, eu tenho uma lista de 50 nomes, era 40 até sábado, quando apresentei o programa lá na Grenal. Hoje já está em 50 a lista. Então, quer dizer, centroavante tem, falta o cara. Quem é o cara, Pelaipe? Boa tarde. Boa tarde a todos. Olha, eu acho que não tenho procuração para fazer uma defesa do Grêmio, mas eu acredito que o problema do Henrique Dourado não é ou falta de convicção ou não convicção. É que os investidores e o pessoal que detém uma parte do Henrique Dourado não gosta de colocar jogadores nem no Grêmio nem no Internacional. Seria o Fernando Carvalho. Que é o consultor desse grupo. Ele não é dono, mas ele é o consultor desse grupo, né? E quem é o representante desse grupo é o Mer Kaufmann, que é o não vou dizer que seja o jogador, tem um procurador, mas eles colocam a carreira dos jogadores, eles encaminham a carreira dos jogadores, né? E o Fernando sempre foi uma pessoa muito ética, sempre disse isso, que não gostaria dos jogadores dele, já deu algumas declarações, de colocar nem em Grêmio nem em Internacional. Eu acredito que seja por isso, não é por falta de convicção. Mas o Grêmio, por exemplo, achou 5 milhões caro pelo Jonathan Alves, mas também tem o extracampo, né? Mas achou caro porque talvez o Grêmio pesquisou, o Grêmio viu, um jogador de 32 anos, cara, não, 29, 30 anos, mas nunca nunca jogou pela seleção uruguaia. Surgiu aí algumas partidas, mas se tu fizer o currículo, nos jogos que precisaram dele foi expulso, está suspenso. No próprio jogo primeiro jogo contra o Grêmio não pôde jogar porque foi expulso de maneira até estúpida, uma expulsão infantil, estúpida, de um jogador com aquela idade, daquele nível, lá na Vila Belmiro. Então, talvez o Grêmio já está ressabiado pelo que passou com o Arroio e pelo que passou com o Bolanhos, entendeu? Então, eu acho que o Grêmio está certo, o Grêmio está analisando o mercado, e o Grêmio ano passado teve calma e trouxe um jogador que ajudou, apesar de depois, no final, pessoal, eu vejo assim algumas críticas, mas foi um jogador que fez 18 gols numa temporada, que foi o Barrios. Ajudou, na minha opinião, ajudou e ajudou muito. É porque uma coisa é a fase, que não passa nunca, mas a do Barrios era boa, ruim, sim, boa, ruim, como de qualquer centroavante. O Fred, por exemplo, teve lesões, né? Teve um jogador que se lesiona fácil, e o Grêmio fez a avaliação, viu que não valia a pena fazer a renovação. Mas assim, esse lateral direito que o Grêmio trouxe, esse jogador surgiu muito bem no Bahia, um jogador que ele surgiu junto com o Gabriel, surgiu o Madison e o Gabriel, são jogadores da mesma idade, eu acho, na fase de 25 anos, surgiram bem, né? Os dois jogaram até quando o Falcão treinava o Bahia. O Paulo Roberto Falcão era o treinador do Bahia que lançou esses jogadores. Então o Grêmio está olhando o mercado, está vendo agora. É muito difícil dar opinião, né?
disputando fora. A gente que já trabalhou lá dentro e que já passou muito trabalho dentro de um departamento de futebol, como foi o nosso caso, eu sempre respeitei muito e não faço críticas, porque tu pode fazer alguma crítica pontual ou alguma coisa, mas assim, chegar e dizer, não, tem que trazer esse, tem que trazer aquilo, porque no futebol você acerta e erra. Se um dirigente acertar 50% das contratações que ele faz, já é um bom percentual. Porque, olha bem, o Grêmio trouxe um jogador que vários clubes queriam, com 24 anos. Estava lá, veio aqui nos Jogos contra o Internacional, jogou bem, foi um dos goleadores na América do Sul. Veio aqui, como é que o jogador não deu certo? No primeiro lance do Grenal, machucou, né? Houve aquele carinho lá do William. E aí o jogador ficou 45 dias sem jogar. E dali para lá, ele não conseguiu. O ano passado arrancou bem no ano, mas depois saiu, ele aprontou. Né? Aí não, saiu bem no Campeonato Gaúcho, fazendo gols importantes, jogando. Aí vai chegar assim, ó. Qual é a culpa que tu vai botar no dirigente? Por ter tentado melhorar a qualidade do plantel, trouxe um jogador que era goleador e que a gente olhava, e quem conhece futebol vê, tinha ferramenta para jogar. Aí do Grêmio, poderia ser a solução agora pro Grêmio. Seria útil, entendeu? Se tivesse com a cabeça voltada para cá, isso e aquilo. Bom, aí o Grêmio vai lá e buscou o Arroio também. Não deu certo. Henrique Almeida antes. O Henrique Almeida. Então, o que acontece? E quando não dá certo, fica muito fácil jogar pedra no futebol. É mais fácil, né, tirar pedra nas pessoas. Mas ninguém vê quando o jogador chegou, o jogador tinha condições, tinha qualidades para desempenhar a função. Mas eu acho que é muito difícil chegar assim, não, tem que trazer o fulano, Beltrano. Os jogadores têm sido falados aí, são jogadores que têm qualidade, entendeu? O Eduardo, Maurício, e tem uma outra situação que também está pendente no Grêmio, pode falar do centroavante também, que é a de vice-presidente do futebol. Hoje, o Ico Roman deve ser anunciado como ex-vice de futebol do Grêmio. Quando eu digo deve ser anunciado, deve ser confirmado como ex-vice, porque já se sabe que ele está fora. Só estava esperando uma nova reunião do Conselho de Administração, que é hoje. Então hoje o Grêmio deve tratar de nomes já, e eu não sei quem é que vai ficar respondendo pela pasta, se vai ser o diretor executivo, se vai ser o presidente de forma interina. Na verdade que há um desgaste já do Ico Roman. Como é que vai tratar com um ex-vice-presidente de futebol, né? Até meio curioso que ele esteja anunciando jogadores não sendo mais da função. Até tem, eu estava escutando agora, eu estava agora na Rádio Grenal, tem uma manifestação dele, que a imprensa está toda equivocada nesses jogadores aí, nesses nomes que estão sendo especulados. Não é nenhum nome desses que está sendo especulado. Que o novo centroavante do Grêmio é um outro nome que está completamente fora desses que estão especulados. Agora eu escutei agora chegando aqui na... eu até debati hoje mais sobre isso. Um outro nome que surgiu com força foi o do Alain Ruiz, que está em litígio. Aliás, ele está sempre em litígio. Né? Aqui mesmo, quando o Grêmio jogou com o São Lourenço, ele disse que ia torcer para o São Lourenço na Taça Libertadores da América em 2014. Foi estranho aquilo, né? Ele estava lesionado, era jogador do Grêmio e disse que ia torcer para o São Lourenço. Quer dizer, que foi uma ingenuidade do jogador. E outra, ele sempre demonstrou carinho pelo Grêmio, sempre disse que quer voltar para o Grêmio, então acho que ali foi um deslize que ele cometeu. De repente, se passa uma borracha, tudo bem. Mas é um jogador comum, né? E ia jogar na meia para adiantar o Luan. Porque ele não é para centroavante, né? Ele está centroavante no Sporting, porque eu não sei em que esquema ele joga. Daqui a pouco joga no esquema Parreira, que o Parreira disse que uma vez ele disse para nós que ia ser o esquema 4-6-0. De repente é esse. O Parreira um dia nos disse, vocês dão risada no meu 4-5-1 e tal, um dia vocês vão aguentar o 4-6-0. Daqui a pouco o Sport está jogando esse esquema. Mas e se debateu, agora tocaste no ponto que eu queria falar realmente, o centroavante do Grêmio, para começar o ano, Pelaipe e os demais colegas também podem entender assim, está no grupo, que é o Luan, daqui a pouco o Everton entra ali como titular, e esse não afobamento do Grêmio é de se encontrar uma solução momentânea no Luan ali. Será que não vai Cícero na meia e Luan de centroavante? Mas o Cícero renovou? Não, e é caro.
Ele é caro porque tem gente que quer contratar. Aliás, quem quer contratar também não paga. Não paga alto salário, que é o Vasco. O Vasco não quis ficar com o Paulão porque era caro. Aliás, essa história do Paulão ela é contraditória. O Paulão é elogiado pelo ex-técnico do Vasco. Eu queria ouvir um elogio do Zé Ricardo. Se o Zé Ricardo elogiar, eu acredito. Porque se você tem um jogador que custa só o salário e o jogador recebe... Mas com o Zé Ricardo, o Paulão era reserva. Pois é. A zaga do Zé Ricardo no Vasco era Breno e Anderson Martins. Sim, e o Anderson Martins foi embora. Foi pro São Paulo agora, entendeu? E agora, o Paulão tinha que ficar no Internacional. O Paulão ainda tem... O Paulão é melhor que o Moledo. O Moledo vai vir em julho. Sei, mas o Paulão joga mais do que o Moledo. É que tem uma paixão pelo Moledo que a gente ninguém sabe. Ninguém sabe. Vai entender. Parecida com a mais de ano. É a mesma coisa que o ano passado, quando eu disse aqui que esse menino não tinha condições de ser zagueiro do Internacional, eu quase apanhei. O Léo Ortiz. Não tinha tamanho. Já botou faixa lá? Mas não, botou faixa, mas não jogou. Viu o jogo ontem. Botou faixa. Lá no Troféu Suassuna. Mas ele não fardou. A dupla de zaga jogou aquele zagueiro que era do Internacional aqui, antigo. O Dani... Não, um outro. Vou buscar esse cara. Busca lá, não jogou, entendeu? Não estão jogando. Agora, porque não, é lento. Ronaldo Alves. Lento, não tem altura para zagueiro e não tem cabeceio. Era um festival, os atacantes faziam festival com ele, entendeu? Pode ficar lá, vai enganar o Sport 30, 60 dias, depois o Nelsinho, que é um excelente treinador de futebol, vai ver que não tem condição de jogar, entendeu? Ele foi sem custo para lá, só pelo salário, e o salário dele não é tão alto que ele estava recém subindo. Mas não vai enganar, é como aí, entendeu? Então o Paulão é que criaram uma Ronaldo Alves e Durval, a dupla. Eu ia dizer Durval. Durval joga por incontestável. Incontestável. E o goleiro é o Magrão. Então, esses, né? Você faz parte dos móveis utensílios do esporte. O esporte acabou se salvando na última rodada, que pegou aquela papinha com o Corinthians. O Corinthians não estava mais nem aí para nada. Segundo ano consecutivo. Não, e outra coisa. Na última rodada. E o Curitiba empatando o jogo 1-1. O treinador do Curitiba, em vez de se fechar porque se classificava, aí abriu o time para atacar e para ganhar o jogo na Arena Condá e tomou um gol aos 49, entendeu? Um gol bem gozado. Bola desvia, bate. Quando é para acontecer, acontece. 49 Mas eu digo isso. Então, eu acho assim, o Internacional, quem é o zagueiro do Internacional? Tem o menino, que veio do Juventude, o Klaus, o Cuesta e o Paulão. O Paulão, tu pode ter certeza. Mas tem o Danilo Silva? Tem o Danilo Silva, o Hernando e o Thales. Mas o Danilo Silva, talvez fazendo uma pré-temporada desse ano, vamos ver, mas o ano passado ele não foi bem, né? Muito mal. Foi... Mas mal mesmo. Né? Olha, irritante. Ele foi pior do que o Ortiz. Com os dois jogando juntos, eu ficava olhando o jogo assim, pra cá, pra lá, pra lá, pra cá. Mas pegou, sabe o que é? Tem alguns jogadores assim que quando pegam implicância, a torcida pega uma implicância e a imprensa às vezes colabora, entendeu? Ajuda, né? É o caso no Flamengo. O Flamengo tem um volante que é o Márcio Araújo, quer dizer, que ganha pouco, mas a torcida pegou. Agora o Flamengo gasta um caminhão de dinheiro, buscou lá na Rússia o Rômulo, que não deu uma resposta, mas aí ninguém fala nada, então passa desapercebido, como entendeu? É que pode? Por que o Flamengo quer contratar centroavante? Tá bem, o Paulo Guerreiro fica parado. Só depois da Copa. Mas também. Mas só se eles não vão renovar. Isso aí mostra na minha. Ele tem contrato até agosto. Mas não tem lá o Viseu, não tem aquele outro jovem, o Lucas Paquetá? Viseu. Não, o Paquetá é meia. Mas tem. Às vezes jogou na frente. Mas o Paquetá é meia. Tem um outro estrangeiro que joga de centroavante às vezes. Mas tem o Viseu, né? E mais o Flamengo também tem um menino. O Wagner Love? Tem um menino de 17 anos para 18 agora, o Lincoln, que foi titular da seleção brasileira sub-17, é muitíssimo bom jogador também.
que o Flamengo quer grife. O Flamengo agora, que está com dinheiro, agora começa tá querendo fazer, botando grife. Daqui a pouco chama o Pelaipe de novo. Né? Fazer uma folha de 4 milhões. Agora está 15. Pois é, ganhou a Copa do Brasil. Que quer dizer que muito dinheiro... Não, isso não adianta, muito dinheiro. Tem que saber se tu vai trazer as peças, se as peças vão... Juntar. Vai encaixar. Encaixar as peças. As peças encaixando entendeu? É isso que acontece. Tem Pulando que pro Inter, as peças têm como encaixar no Inter, só mudou o Dudu, né? O Camilo estava aí. Titular. Mas o Wellington Silva é o Sacha. Diferente um pouco, mas é o Sacha. Né? Quem? O Wellington Silva, que é o do Fluminense. E o Camilo o Wellington Silva é bem diferente. É um jogador que tem velocidade. É mais agudo. E é um jogador agudo, um jogador que joga do meio para frente. Eu estou dizendo para a composição, o jeito do time jogar. Ele é mais atacante, ele é mais atacante. O Wellington Silva só tem que ter um problema. O Wellington Silva passou 6 meses do ano passado no departamento médico com problema de pubis. Então tem que ver se ele realmente curou o pubis. A lesão que ele teve no pubis, porque ele iniciou muito bem, foi muito bem no Campeonato Carioca, né, nos clássicos principalmente. É um jogador que joga de forma vertical em direção ao gol, é rápido, tem o drible, que isso é importante, o atacante que sabe driblar hoje, porque muito pouco sabe driblar. O jogador hoje, se tiver um posse, um ganha mais os atacantes, se tiver um posse, eles batem no posse e voltam, entendeu? Ele só não. Tabela e profundidade. Exatamente. E ele tem essa vantagem, ele sabe driblar, ele tem o drible também. Então a única curiosidade para ver é se ele não vai sentir o pulps, se ele se recuperou mesmo dessa lesão que ele teve. Mas ele é bom jogador. O Camilo muda o sistema de jogo, né? Claro. E aí não sei se funciona. Pois é, o problema é que o D'Alessandro não faz mais aquela recomposição como antigamente. Agora quem é que vai ajudar a fechar esse meio do Inter? O D'Alessandro com uma perna só... Não, que joga bola. Joga. Com uma perna só, não precisa das duas. Com uma perna, joga mais que todos que tem ali. O problema é que a mecânica do Inter não funciona, né, Felipe? Agora vamos ver, né? Vamos ver se o Odair agora da cabeça, com o tempo, repetindo. Uma coisa boa que eu tô vendo no Odair, ele tá repetindo o time. Não adianta ficar aloprando, não gostei desse Dudu, tira, bota o Juan. Não, deixa um pouco. Não, mas tem que dar chance pro jogador. É isso aí. O jogador precisa ter... O jogador de futebol, ele precisa ter segurança. Ele precisa ter segurança no comandante. O comandante tem que chegar para ele assim, tu vai jogar 10 jogos. Não interessa se tu vai jogar bem, mal. Porque um jogador, por exemplo, o Dudu, esse jogador é um jogador que despontou muito bem no Figueirense. É um jogador que tem futuro. Né? Então, mas ele está trocando de camisa. A camisa do Internacional é muitíssimo mais pesada, tem muito mais exigência do que a do Figueirense, com todo o respeito ao Figueirense, entendeu? Ele vai sentir, os primeiros jogos dele é certo que vai sentir. Agora não pode chegar, jogou uma partida mais ou menos, jogou uma partida mal. Eu vou te dar o exemplo aqui nós viemos, já tive vários jogadores, Lucas Leiva, Carlos Eduardo. Carlos Eduardo entrou, jogou 4, 5 jogos malíssimo. O que nós fizemos no ano de 2006? Nós fizemos ele retornar para o sub-20, que ele tinha idade sub-20, e colocamos ele para jogar a Copinha, no segundo turno do campeonato, que é quando enfrentaria as equipes mais de homens, entendeu? Que as equipes mais preparadas, a gurizada ali do Grêmio, ia jogar contra os times que iam jogar o Campeonato Gaúcho no ano seguinte. Quando chegou em dezembro, nós trouxemos novamente ele para o time principal, ele já mais amadurecido, que ele fez uma sequência de jogos, e o mano disse para ele, tu vai jogar? Não te preocupe, pode jogar mal ou bem, tu é meu titular. E ele estourou em 2007. Tem que ser assim, o jogo, o menino, os meninos, moleque, tem que ser assim, tem que deixar jogar. Eduardo, Maurício, será que o Grêmio vai perder o Jeromel? Vai aceitar? Estão falando em caminhão de dinheiro e tudo mais. Será que tem como segurar? Porque se valia para o Edilson a história de que o jogador, quando quer sair, quando recebe uma fortuna, não tem como segurar, vai valer a mesma linha de raciocínio para o Jeromel? Pois é, a primeira informação é que o Jeromel disse não ao Cruzeiro, disse que se aposentadoria, né, faria sua aposentadoria no Grêmio, e aí o Cruzeiro fez uma contraproposta, e aí está tentando convencer esse mas jogador. Agora não é o Cruzeiro. Cruzeiro eu já tirei de letra. Cruzeiro não tem problema. Agora é o Palmeiras
Porque o Cruzeiro está levando o Dracena e o Palmeiras que vem com tudo para levar o Jeromel. E outra coisa. Aí é banco. Não, se o Palmeiras... Agora só tem uma coisa. Se o Palmeiras... Se o Alexandre Matos botar na cabeça que vai comprar o Jeromel, ele vai comprar. Se o Grêmio pedir 5 milhões, 8 milhões, 10 milhões de euros, ele vai lá e paga pro Grêmio. Se o convencimento dele como diretor executivo do Palmeiras for que o Jeromel... Ele tá com essa bala toda? Não, ele tem essa bola toda. Tem que perguntar se ele tem a bola, o prestígio. Não, bola e bala. Não, tem bala. O Palmeiras tem bala. O Palmeiras foi o único clube que não pegou nada da TV. Nada. Está negociando ainda e está recebendo proposta da Globo e do Interativo. Mas assim, cada dia mais. Cada dia a proposta é maior e eles deixam em Ele não precisa do dinheiro. O Palmeiras não precisa do dinheiro. Entendeu? Palmeiras agora... Mas o Palmeiras comprou o Juninho. Só para te dar um detalhe. Comprou o do Vasco? Não, o Luan. Comprou 50% do Pois Luan. é. O Palmeiras hoje tem 14 milhões de euros do Mina. O Barcelona pagou. Ele vai investir em alguém. Sim, por isso que é a história do Jeromel. Tô dizendo. Ele tem 14 milhões de euros para investir no jogador. 56 milhões de reais. Tu acha que chegar aqui com 14 milhões no Grêmio, não sei se o Grêmio vai vender, mas que mexe com a estrutura do Grêmio, mexe. E o Pelé faria o quê? Não, eu não sou. Eu estou te dizendo que mexe. O clube sem dinheiro. Mas como é que está sem dinheiro? Não estou dizendo. O clube que está precisando de dinheiro, que está no orçamento do clube, que tem que fazer 60, 70 milhões de vendas, não é isso que eu discuto? 62 milhões? 60 ou 70 milhões que eu discuto na rádio, eu te ouço. Não é eu que estou dizendo, eu te ouço, eu não vejo nada. Mas se chega por um zagueiro, qual é a idade do Jeromel? 30 anos? 31 anos. E daqui a pouco segura o Luan por mais um ano ainda. Mas não tem proposta do Luan, como é que tu vai segurar uma... Aí as pessoas sonham, não tem proposta. Hã? Mas pode bancar o salário dele por mais tempo. Mas não tem proposta. 32 tem o Jeromel. Sim, mas não tem proposta. Vai fazer 33 esse ano. Então eu te faço uma pergunta, fez para mim. Com um jogador de 33 anos, chega a 50 milhões de reais por esse jogador. Como é que tu fica? Mas e chegam a tanto sendo magrão e tal. Pela estratégia de mercado hoje, que os clubes estão utilizando, eles não chegam no atleta, vou te pagar 600, 700, 1 milhão e depois negociam as migalhas para pagar para outro clube? O Edilson fizeram isso. Mas essa é a estratégia hoje. Não, mas eu estou dizendo o seguinte, mas o Grêmio, se fizer isso com o Grêmio, não vai levar. O Grêmio não vai aceitar migalhas. Não. Até porque esse é um ídolo da torcida. O Grêmio já pagou um mico por intermédio do seu representante, do seu vice-presidente, dizendo que o Edilson está 20 milhões. O Edilson não entrou um centavo no Grêmio. Entrou um jogador e o empréstimo de um jogador de categoria de base que tu pode dizer se vai dar certo ou não vai dar certo, é uma aposta. Mas é 30% do Alisson pelo Edilson. Foi essa a troca. Essa aí. Essa é a troca. O empréstimo do outro, o Cruzeiro... Empréstimo com opção de compra. Com opção de compra, o Cruzeiro vai ficar com uma parte, isso aí, entendeu? Foi o que vocês falaram, tá? Agora, o Jeromel é diferente. O Jeromel, em termos de idolatria, em termos de... com a torcida, ele está muito, mas muito anos na frente do Edilson. O Jeromel é um ídolo da torcida. O Jeromel a torcida, né, é Jeromito, vocês concordam comigo todos, Jeromonstro. Né? É Jeromonstro, então realmente conquistou isso jogando. Agora, não adianta o clube chegar lá e fazer uma proposta lá, o Palmeiras fazer uma proposta de 1 milhão, claro que vai mexer com o jogador 1 milhão, tu oferece 1 milhão por mês, eu não sei quanto é que ele ganha, se ele ganha 400, 300, 500... Tu oferece 1 milhão, é o dobro. Se ele ganhar 300, é 3, 4 vezes mais. Entendeu? Para um contrato aí de 2, 3 anos, por exemplo. Isso aí mexe com o jogador. Mas só que o Palmeiras vai ter que pagar pro Grêmio.
Porque não é convencendo o jogador. É diferente. Agora, o Palmeiras é o único clube no Brasil, nem o Flamengo. O Flamengo hoje tem condições de pagar bons salários. Mas o Flamengo hoje, para o departamento de futebol, eu ainda estava falando hoje de manhã com uma pessoa do Flamengo me dizendo, o Flamengo tem 15 milhões para investir. Porque o Flamengo investiu muito ano passado, entendeu? E agora o setor financeiro liberou 15 milhões. Se o Rodrigo Caetano vender um jogador lá, como vendeu o Mancoejo por 5 milhões, esse dinheiro vem, soma para, por exemplo, para comprar o Wagner Love, uma hipótese. Porque lá os turcos querem só vender o Wagner Love. Não adianta tu acertar o salário com o Love, se tu tem os turcos, tem que fazer, é duro negociar com os turcos. Então acontece isso. Quer dizer, o Palmeiras vai ter que vir aqui comprar, pagar. Agora, é uma situação assim, é um jogador de 32 anos, ter uma proposta de 40, 50 milhões e tu cobra o teu orçamento, porque tu não sabe o que vai acontecer daqui a 6 meses. A proposta do Arthur não chegou. Ia chegar toda semana, ia chegar. O presidente mesmo deu uma declaração, deu uma coletiva, não recebi proposta de ninguém. Então não tem proposta. Isso é muito relativo. Eu vou te dar um exemplo. O Grêmio acha que 2 dias antes de fechar a janela, no início de fevereiro, veio a proposta. Como fizeram com o Wallace. Eles vêm em cima da hora. Como vieram com o Wallace e como vieram com o Pedro Rocha. E o Wallace... Pedro Rocha foi no dia. O Pedro Rocha foi uma situação diferente, até porque foi na negativa do Luan. Como foi mal administrado o Wallace? Foi para um time de segunda linha, quase terceira linha já na Alemanha. Está voltando. Que tá aí, está voltando agora os representantes do Wallace. Hoje eu estava lendo os jornais do Rio de Janeiro. Acham que agora a melhor situação é trazer para o Flamengo para reconstruir a carreira dele. A melhor maneira que tem para o Wallace é o Wallace parar de ir para a noite. É se cuidar o extracampo. Se o Wallace, para reiniciar uma carreira, o Wallace tem que cuidar o extracampo dele. Se ele não melhorar o extracampo dele, não frear tudo que ele faz, e os seus representantes não frear, não adianta. Não vai recomeçar em lugar nenhum. Será que ele volta com as mãos do Rogério Brau? Não sei. Não citam os nomes dos representantes, só citam que os representantes. Os representantes não citam, mas eu acredito. O Atlético não conseguiu trazer, né? Porque os caras lá, os alemães, não vão ceder assim no bote. Não, e essa é uma Pagaram questão... 10 de euros, 10 né? euros. Só que essa é uma questão interessante. Acho que fez um charmezinho. E isso é uma questão interessante, né, Rec? Essa compra ocorreu há 1 ano e já se fala, foi divulgado já pela imprensa, que os alemães não estariam interessados em um empréstimo, e sim vender o jogador para recuperar o prejuízo. Aí entra o que o Pelaipe disse. Mas já viram. Daqui a pouco tem agravante, né? Mas já viram que já um jogador que não tem postura. Não tem postura. Vou dar um exemplo. Mas aí não é falha do olheiro? O Tinga foi para a Alemanha. Quanto tempo ficou na Alemanha? Vê se ele estranhou. Por quê? Porque é um cara que tem postura, é um cidadão. 3 anos lá, né? Não, quase 3 ou 4 anos. Mas estou dizendo para ti, eu estou dizendo isso. Mas é assim, é um jogador que não volta. Né? Mas esse jogador só quer ir noite. Não tem cabeça. Só querem se tatuar todo. Porque eles acham todos que vão ser igual ao Neymar, porque o Neymar é um só. Ele tem 23 anos, vai fazer 23 então, ainda. Esse é um jogador, por exemplo, que vai vir aqui pro Brasil, só volta pro Brasil. Tu acha que algum time vai mais investir dinheiro nele depois que ele foi para lá e fracassou? E por falta de conduta, por falta de postura? Não tem. Mas aí não é um erro do clube europeu na hora de analisar uma contratação, de não investigar esse extracampo? Olha, o time estava desesperado lá, o time estava indo para a segunda divisão. Estava contratando um jogador de 21 anos, um campeão olímpico, com uma credencial pré-olímpico, né? E no Grêmio ele vinha jogando bem, ele era um dos... Ele com o Roger e com o Renato, aí, desde que o Filipão lançou ele cada dia estava crescendo mais. Cresceu com o Roger, cresceu com o Renato, ele vinha jogando. Dos três, quem foi o técnico mais importante do Grêmio nos últimos anos? Filipão, Roger ou Renato? O Renato. O Renato ganhou a Copa do Brasil
depois que o Grêmio, desde fazia 15 anos que o Grêmio não ganhava, e ganhou uma Libertadores, ganhou o tri da Libertadores da América, que o Grêmio estava desde 95 sem ganhar uma Libertadores da América. Realmente, o Filipão, né, assim, dentro da linha no Grêmio, o Valdir Espinosa é o maior treinador da história do Grêmio. Não vou falar do Oswaldo Rolo, do Foguinho, porque era uma outra época, né? Os títulos não era uma outra dimensão. Mas, por exemplo, o Valdir Espinosa, campeão da América, campeão do mundo. Depois o Filipão, né? Pela Copa do Brasil, brasileiro. E que se encaminhando para ficar quase se ombrear com o Filipão. O Filipão também foi campeão da América, com o Grêmio, né? Foi bicampeão da América, mas tem no seu currículo uma Copa do Brasil, um campeonato brasileiro, e o Renato, se ganhar um brasileiro, fica no mesmo nível do Filipão. Já está, né? Está quase se ombreando já ao Filipão, o Renato Portaluppi. Para mim, são os 3 maiores treinadores da história do Grêmio, e o maior de todos é o Valdir Espinosa, porque eu não estou falando se taticamente... Na prática funcionou. Mas é o campeão no mundo, né? Nos resultados... E outra, o Espinosa tinha dificuldade de montar time porque tinha vários bons jogadores para escalar. Se ele errasse, teve uma época que ele colocou o Tarcísio de centroavante em Tóquio, né? Renato, Tarcísio e Mário Sérgio. Teve uma época que ele jogava com o Tonho de falso quarto homem da meia cancha. Aí teve um momento da Libertadores que ele passou o Tarcísio pro lado esquerdo, o Renato pro lado direito e o Caio. E sacou o Tonho do time. E foi o time que ganhou a conquista da América. E o César fez o gol, mas não era titular. Olha aqui, Facundo Ferreira, argentino do Shakhtar Donetsk, que é especulado para reforçar o Grêmio, um dos tantos, né? Jonathan Alves, um dos indicados por Renato, está fechando com o Júnior de Barranquilha. E aí pode sobrar o Theo Gutierrez, né? E o Barrios vai para lá. O Jonathan Alves vai para lá. Né? Vai sobrar o Jonathan Alves. O Barrios não, foi o Theo pro... Gutierrez. Eu falei quem? Não, o Jonathan Alves foi para lá. O Barrios está indo para lá. E o Theo Gutierrez é que sobraria. O Barrios foi para a Argentina, não? Foi, mas até julho. Depois vai o Jonathan Alves e o Lucas Barrios. O Lucas Barrios foi para... Uma coisa que chama a atenção, sabe que nenhum dos foi 8... Foi o Argentino Júnior, mas já acertado com o Júnior Barranquilla. Nenhum dos 8 clubes, né, que o Grêmio jogou na Libertadores no ano passado, vão jogar a Libertadores. Eu estava olhando a relação agora, estava com todo cuidado lá fazendo as chaves todas. Nenhum clube se classificou para esse ano, né? O Jonathan Alves vai agora. Como essa Libertadores da América, né? O Jonathan Alves vai agora pro Júnior Barranquilla. O Lucas Barros vai em julho. Até lá ele joga no Argentino Júnior, porque ele tinha problemas para resolver na Argentina. Dos clubes que o Grêmio enfrentou... Mas não adianta tu dar essa relação, porque o ex-vice e atual vice, disse que nenhuma dessa lista de vocês... Não é. Quero ver. Não é nenhum desses aí. Vai ter outro vale, hein? Olha, dois jogadores também, não? Foi, tá. Benedetto tá na minha lista também. Vou anotar de novo, que se não tiver, vai estar. Dos clubes que o Grêmio enfrentou no passado, acho que o Guarani foi para pré-Libertadores, né? Para aquelas fases eliminatórias. Foi pra pré. É o único que classificou para a fase preliminar, não tá na de grupos ainda. Grêmio para a estreia do Gauchão depende da regularização de atletas no BID. Paulo Miranda, Tassiano, Tony Anderson e Alisson precisam ter a inscrição concluída até amanhã para disputarem a estreia contra o São Luís de Juí. Vai ser lá em Juí. O campo ficou bom? Ficou bom, ficou tranquilo. Reunião do Conselho de Administração hoje pode apontar novo vice de futebol do Grêmio, portanto, todo mundo de plantão aí. Tu gosta de perguntar aos outros, quem tu acha que vai ser o vice de futebol do Grêmio? Eu achei que tinha que ser o Guerra. Fura. Eu achei que tinha que ser o Guerra, mas o Guerra está saindo de férias e não foi consultado. Eu acho que tinha que ser ele. Eu contei uma história hoje na um grande nome, o Guerra, o Roberto Guerra, né? Que contratou o Edilson e o Kahneman. Eu falei do Guerra. Não, e tem uma relação, resgate. Não, e tem uma relação excelente com o Renato, que já trouxe o Renato em 2010 também, né? E não trouxe agora por quê? Por causa da briga interna, fritaram o Guerra, porque o Guerra... Isso eu não sei. O Guerra queria tirar o Roger para colocar o Renato. Aí queimaram o Guerra, torpedinho para a imprensa, escambau, desgastou o Guerra. Sai Roger, sai Guerra, quem vem? Renato Portaluppi junto com
doutor Adalberto Praz. O Guerra já queria o Renato, mas como houve um fogo amigo, ele se grudou no Roger. Diz, agora não. Agora nós vamos nos recuperar com o Roger. Porque estão dizendo que eu quero o Renato. Foi homem, lembra que vazou? Diz, agora não. Agora eu quero é o Roger, eu não quero o Renato. Uma atitude... Mas ele queria trazer o Renato. Mas foi uma atitude digna como é o Alberto Guerra, uma pessoa digna. Por isso que eu acho que seria um resgate. Eu acho que seria digno até por parte do Grêmio. Mas dessa... E não tem nomes, hein? Não tem nomes. O Antônio nomes... Dutra Júnior tem esse desgaste aí do Torpedinho, que ficou público, por isso que eu estou falando. O Ico Roma já saiu, né? Não vai dar uma de Madalena arrependida. O Kevin Krieger. Kevin Krieger. O Kref não quer? Mas o Kevin Krieger não é um nome que pode ser? Se convidado, vai. Ele está dizendo que não. É o secretário. Não, um secretário-geral do clube, é uma pessoa que tem... Vai bem com a palavra. Não, ele é muito amigo do presidente, porque o presidente não vai convidar alguém para ser secretário-geral do clube que não seja uma pessoa da sua confiança. Mas não é do mesmo partido. Né? Não, mas a questão de ser do partido, não ser de partido... Isso aí eu estou dizendo, ele foi para lá como político, mas não é do mesmo partido. Não, mas isso não parece que estava fortalecendo o PDT, não. Ele é do PP. Não, mas isso não tem nada a ver. Eu estou falando em termos de futebol. Eu acho que ele é até afiliado do José Otávio Germano. Não, que é uma pessoa, não tem relação. Mas o José Otávio ia para deputado e ia para vereador, certo? Mas é do mesmo partido, mas sim, nesse aspecto. Agora, o que eu quero te dizer é o seguinte, é que é uma pessoa que é secretário-geral do clube, tem relação com todo o conselho gestor, todo o conselho de gestão do clube, ele participa de todas as reuniões. De tudo. Porque ele participa de todas as reuniões. Eu acho que assim que é o nome, um nome que não dá para desconsiderar, até por tudo isso que a gente está vendo aí. É uma pessoa que é um cara político, eu digo político não de político de partidos, é político em termos do clube, de relacionamento, né? E não é qualquer pessoa para ser secretária-geral do clube tem que apresentar qualidades para ser, e também uma pessoa que é da confiança da presidência, né? Olha que no Inter, após golear o Lajadense em jogo treino no final de semana, o Odair repete equipe e confirma time titular para a estreia no Gauchão. A equipe que entra em campo: Danilo Fernandes, Dudu, Klaus, Cuesta, Wendel, Dourado, Edenilson, William Potker, D'Alessandro, Camilo, com Leandro Damião na frente. Copa São Paulo, Internacional enfrenta a Desportiva Paraense pelas oitavas de final da Copinha, 15 horas em Oswaldo Cruz. Paulão fez atividades especiais no CT Parque Gigante. Zaga da equipe reserva no treino foi formada por Danilo, Silva e Tales. Giggs é anunciado como treinador do País de Gales. Ex-jogador de 44 anos, terá sua primeira experiência como treinador, comandando sua seleção nacional. Promessa de renovação não cumprida pelo Real Madrid faz Cristiano Ronaldo projetar saída do clube, conforme Diário AS. Estão falando até que ele vai virar moeda de troca. Ele e mais dinheiro por Neymar. Gustavo Scarpa fecha acordo com o Palmeiras por 5 anos. Já voltamos. Sim. Muito bem, vamos para o gol na memória, que é um golaço. O Celso Rotti é sempre assunto, não adianta. Gol do Itaqui, 1998, Corinthians 0, Grêmio 2. Eu estava nesse jogo. O outro foi um golaço também do Clóvis, de voleio. O Grêmio tinha perdido 1-0 aqui, gol do Rincon. E aí foi pro terceiro jogo. Aí teve o terceiro jogo. Aí ganhou o Edilson, um gol de cabeça, se não me engano. Era um cano o time do Palmeiras. Vamos não, Corinthians. Corinthians, hoje eu tô ficando sono, né? Tô batendo bem. É que a gente falou muito do Palmeiras, que pode levar o Jeromel, Corinthians. Vamos com pichotada. Bom, o juiz foi derrubado, tenta revidar e ainda expulsa o atleta. O jogo do Nantes contra o PSG, né? O Paris Saint-Germain. Aí, Opa. Acho que ele pensou que o cara passou a perna nele. O cara pensou que foi intencional. Não, o cara tava correndo, não olhando pra bola, desatento, bateu nele. O juiz já foi punido. Mas o que adiantou? O jogador foi expulso. Eu quero saber se cancelaram o cartão vermelho que deram pro jogador.
Ainda não. Quem é o atleta aí? Bom, de qualquer forma, o juiz está suspenso. Mas o certo seria cancelar também o cartão vermelho. Mas acho que sim, né? Não, mas até agora não foi falado nada. Só que o juiz estava suspenso. Não falaram que o cartão está suspenso, o jogador também. O jogador é brasileiro, é o Diego Carlos. Já voltamos. Boa climatização e manutenção, instalação, limpeza e manutenção, também serviços de rapel, tudo em 10 vezes no cartão. Ligue 3573-6000 ou 98584-9544. A Poa Climatização e Manutenção fica em Porto Alegre, na Edgar Pires de Castro, 820, bairro Ípica. Personal Car. Está pensando em trocar de carro? Então não perca tempo, procure a nossa equipe de vendas. Toda a linha de veículos multimarcas seminovos com 6 meses de garantia. Condições especiais de financiamento em até 60 vezes. Venha nos visitar. Rua Euclides da Cunha 606, telefone 3573-1900. Personal Car, trabalhando para a realização dos seus sonhos. Quer saber onde encontrar combustíveis de qualidade, promoções especiais e atendimento de primeira? Pergunta lá no Posto Boqueirão. Posto Boqueirão conta com a confiança da marca Ipiranga e tem os melhores serviços personalizados para o seu veículo, da troca de óleo até aspiração de tapetes estofados, calibragem, verificação de 15 itens sem pagar a mais por isso. Confira também a loja de conveniência, com espaço agradável para seu lanche ou cafezinho. E a Beer Cave, que é um freezer, que é uma verdadeira caverna com as melhores bebidas. E atenção, clientes do Posto Boqueirão, segue o desafio. Responda a pergunta e seja contemplado com surpresa incrível. Qual posto que tem quilômetros de vantagens, possui gasolina de qualidade e atendimento personalizado? Posto Boqueirão. Fica em Canoas, na Avenida Boqueirão, em frente ao Ginásio de Esportes SP e também aqui em frente ao campus da Ubra. Muito bem. Quarta-feira, Passo da Areia, São José e Cruzeiro. Bento Freitas tem Brasil e Juventude. São Paulo e Avenida. Caxias e Novo Hamburgo e o jogo do Grêmio, 9h45 no 19 de outubro, São Luís e Grêmio. O Inter estreia na quinta, 9 da noite, no Beira-Rio, contra o Veranópolis. O Grêmio é favorito de novo para ganhar o Campeonato Gaúcho, pela ano passado estava desenhado, né? Faz 8 anos que o Grêmio não ganha o Campeonato Gaúcho. É. O último campeão foi você, né? Não, foi o dirigente, o Meira. Foi o Meira. O treinador era o Silas. O Grêmio, eu fiquei no Grêmio, campeão nós fomos campeões em 2006 e 2007 com o Mano Menezes. O Mano foi campeão e bicampeão. Depois, em 2010, com o Meira, e depois o Grêmio não ganhou mais. O Grêmio, essa equipe que vai jogar, essa equipe alternativa aí que o Grêmio vai colocar, precisa manter uma classificação tranquila. Agora, se o time do Grêmio jogar todos os titulares, né, o Grêmio tem chance de recuperar a hegemonia do futebol gaúcho. Agora, o ano passado, o Grêmio também jogou o Campeonato Gaúcho para ganhar a prova. Está que até reservas botou num jogo da Libertadores da América lá no Paraguai para manter o time. E perdeu para o Novo Hamburgo nas penalidades máximas, mas ali o Novo Hamburgo foi competente. Não dá para desmerecer, né, a conquista do Novo Hamburgo. De cabo a rabo. Essa vez não foi formulismo. Não foi nada. Exatamente isso. Então, agora tem que ver se os jogadores vão estar focados mesmo, porque nessa competição, né? Isso é importante, ter o foco na competição. O Grêmio estava focado na Libertadores da América e ganhou a Libertadores da América, abriu mão de outras competições. Grêmio é favorito? O Grêmio, eu acredito que seja favorito, sim, quando entrar com força máxima. E dos times do interior, que querer que o São Paulo de Rio Grande tem tudo para surpreender aí, visto que tem bons nomes no elenco. São Paulo de Rio Grande? São Paulo de Rio Grande, com o Diguinho, hein? Vem aí, Diguinho de Canoas. Diguinho, eu acho que um time que... Pico. Um time que se rejuvenesceu e que pode... É o time do Klemer. O Brasil de Pelotas. O Diogo tá lá ou estão os dois lá? O Diogo. Diogo tá lá, dos gêmeos. O Diogo é bom de bola. O Diogo é um camisa 10 clássico. Mas eu acho o Klemer também. O Klemer... Sim, Brasil de Pelotas. Klemer e o Sinote. E o Clayton é o técnico do... São Paulo, né? São Paulo com o Vilmar, que era
responsável pela base do Internacional, está lá. É isso, Maurício? É isso. Então tá, 19 horas, estaremos de volta. Obrigado, senhor Paulo Pelai. Chico Noveleto. Só para dizer o seguinte, a missa hoje do Dárcio é na Igreja do Rosário, ali na Vigário José Inácio, 18h15. Se eu pudesse até iria, porque eu gostava muito do Dárcio e a família também. Mais uma vez, aquele abraço. E força, né? Não tem eu perder pai e mãe no mesmo período, né? 3 meses. Até às 19h.